Então vamos começar a entrevista de hoje. Queria que você se apresentasse aqui para os nossos internautas. Bom dia, Rosa. Meu nome é José Roberto, eu sou presidente da ANTB, Associação Nacional de Transportadores Autônomos no Brasil, com sede em São Paulo. Foi fundada em 2014, mês 8 de 2014, com o objetivo de unir a categoria de transportadores autônomos no Brasil e lutar pelos direitos e objetivos, não só da categoria, mas em prol de um país melhor para todos. Com relação ao pré-sal, o primeiro leilão no governo Bolsonaro, queria que você fizesse um comentário com relação a isso. Rosa, a questão desse leilão, já houve 5 leilões anteriores, até o ano de 2018, do pré-sal. Como que eu vejo esses leilões? Que o Brasil, quando nós começamos a usar o combustível, ele vinha todo ele importado, vinha em galão, latas de 20 litros dentro de uma caixa de madeira, tanto a gasolina quanto a querosene, que se usava muita querosene em lamparina, o pessoal mais antigo lembra disso. Então se vendia em vendas, vinha numa lata, galões de 20 litros dentro de uma madeira. Os primeiros veículos que chegou, começou a ser abastecido dessa forma. A pessoa ia lá, comprava 20 litros e colocava, ok? E aí, como era todo importado, era 100% já importado o nosso combustível, Getúlio Vargas, na época, o que ele fez? Ele resolveu criar as nossas refinarias, comprar o óleo cru, importar o óleo cru de outros países, para refinar aqui no Brasil, gerar emprego aqui para o povo brasileiro e conseguir baratear o preço do combustível nosso. Então, quando eu vejo esses leilões, eu vejo que a gente está voltando ao passado, nós estamos regredindo, nós estamos voltando ao tempo da nossa colonização. E todo o país ele precisa de uma energia barata. E o Brasil não está preocupado com a energia barata. Porque uma energia barata, o Brasil vai ter condições de ser concorrente com os outros países, em tudo. E a energia barata nossa é o petróleo, energia elétrica, minério. Porém, com esses leilões, está sendo vendido tudo isso daí sem valor agregado algum. O mais grave que eu ia comentar é justamente esse. Quer dizer, o leilão em si já é um ataque à soberania nacional. Com certeza. Agora, o pior ainda é que é um leilão que é um preço irrisório. Sim. É uma entrega dessa riqueza. Está entregando a nossa soberania. Isso, agora, que nem a gente está falando, eles falam em números, 106 bilhões e tal. Isso é para encher o olho do povo brasileiro. Você entendeu? Isso para encher Mas o efeito que isso vai ter daqui a 20 anos é que ninguém está percebendo. A mídia não mostra isso. Eles mostram 106 bilhões que já estão dividindo entre eles ali, só para você ter uma ideia, Vai ser 33 bilhões pago para a Petrobras e 73 bilhões para o governo dividir entre eles, para os estados, municípios, Mas o futuro, esse gráfico, eu vou explicar um pouquinho, que foi um rascunho rápido que a gente fez, ok? No leilão, nos 5 leilões passados, a Petrobras, o Brasil, vai ficar com 25%. Foi vendido 30 bilhões de barril de petróleo nos outros 5 leilões. Se a gente vê isso aqui, a nossa parte vai ficar 7 bilhões e meio. Nesses 30 bilhões vai ser 7 bilhões e meio, mais ou menos, para o brasileiro. Ou seja, dividindo pelo consumo diário do nosso país hoje, que o consumo vai dar 2,84 bilhões milhões de barril por dia, no Brasil hoje é consumido. Então, se a gente fazer essa conta hoje, esses 20% desse petróleo que vai ficar para o Brasil corresponde a 11 anos só de petróleo para o brasileiro usar. Essas refinarias, essas importadoras vão começar a tirar esse petróleo daqui 8 a 10 anos aqui do Brasil. Então o efeito vai surgir daqui 20 anos. Porque se com 11 anos a população brasileira consumir esses 25% que nós vamos ficar com o direito no pré-sal, os nossos netos e bisnetos vão ter que importar 100% do petróleo. Vai voltando no tempo de Getúlio Vargas. Você está entendendo o que eu quero mostrar para vocês? É isso. Os nossos bisnetos vão ter que voltar no tempo de Getúlio Vargas e importar 100% de petróleo, porque o nosso consumo, que é os 25% desse pré-sal, já foi consumido. E aí, quando você importa, não é esse precinho do leilão. De jeito algum, porque aí vai ser tudo firma internacional, eles vão botar o preço que eles quiserem.
Eles vão botar o preço que eles quiserem. Por quê? A nossa cota de 25% a gente já consumiu. 75% está na mão deles, ou seja, eles vão ter petróleo para 33 anos. Enquanto nós vamos ficar com petróleo para 11 anos de consumo, eles vão ter 33 anos. Ou seja, o povo brasileiro, é que a gente fala, o povo brasileiro só vai servir para ficar cuidando dessa matéria-prima para os outros. Eles querem manter o Brasil como um celeiro do mundo. Eles só querem vir buscar riqueza nossa, gerar emprego lá fora, gerar a economia dos países dele, enquanto o Brasil se torna uma colônia só cuidando dessas matérias-primas que está sendo vendida para eles vir buscar. Então os nossos netos, infelizmente, e ninguém está enxergando isso hoje, os nossos administradores, governantes, políticos não estão vendo isso. Estão massacrando o povo, estão massacrando a nação, estão massacrando nós, caminhoneiros autônomos, todo o Brasil, porque o combustível é que movimenta o país. Uma energia barata movimenta o país. O país tem condições de ser mais competitivo em tudo. Principalmente um país como o Brasil, né, que tem uma área enorme, né, terrestre, muito maior do que a maioria dos outros países e precisa ter essa movimentação. Sim, com certeza. Eu costumo dizer o seguinte, todo brasileiro, todo país, ele tem que ter os 4 pilares fundamentais num país, né? O que é? Petróleo, energia elétrica, os minérios e as nossas florestas. É os 4 pilares fundamentais de qualquer país. Então, se a gente perceber ou olhar para trás, outros países que já acabaram com a floresta hoje estão em desespero. Os que não têm minério estão em desespero porque precisa comprar e pagar caro. O preço que os outros pedirem, eles têm que pagar. Quem não tem petróleo também tem que pagar o preço que os outros países tiverem. E a energia elétrica é a mesma coisa. Ok? Então são esses 4 pilares que tem que estar na mão do povo brasileiro. Da nação, do país, tem que estar. E qualquer categoria tem suas brigas de luta individual por direitos, claro que tem. Mas qualquer político, seja qualquer partido for mexer nesses 4 pilares, a nação brasileira tem que se unir para defender esses pilares. E aí faz parte da sobrevivência. Da né? sobrevivência, da soberania do país, do futuro das nossas gerações, é esses 4 pilares. Então eu creio assim, não adianta o caminhoneiro querer lutar só pela categoria dele, não adianta o petroleiro lutar só pela categoria dele, não adianta o engenheiro, não adianta... Isolado, né? Isolado. Quando chegar nesses 4 pilares, todo mundo tem que se unir. Porque se o Brasil afundar, vai afundar todo mundo. Então vamos voltar aqui. Organizaram o leilão para entregar o petróleo cru. E aí, como é que se justifica, se é que tem justificativa, para a venda das 8 refinarias da Petrobras? Não tem justificativa. É isso que eu falo. Eu não sei. A mídia mentirosa, eu vou falar mídia mentirosa porque o povo, infelizmente, está com a mente cauterizada por uma mídia mentirosa. Sim, aquele ditado, né? Tanto fala que acaba que Sim, a pessoa começa a achar que é verdade. É aquela história. Se você repetir sempre uma mentira, chega uma hora que a pessoa acaba acreditando. Sim, que é o caso desse caso aí, Que né? é esse caso. A Petrobras, a refinaria, nunca deu problema. É que eu estava falando. Quando se começou a construir as nossas refinarias aqui, porque nosso petróleo era importado, já refinado. O propósito da refinaria qual que era? Comprar o petróleo cru, refinar aqui. Com o passar dos anos, começou a se descobrir o petróleo aqui no Brasil. O primeiro poço furado foi em São Paulo, aí em Rafá, perto de Campinas mais ou menos. O primeiro, acho que com 21, não lembro a quantidade de metros, já acharam ali um poço. O primeiro. Depois veio aqui em Salvador, na Bahia, e começou. Certo? Aí começou a aumentar as refinarias, produzindo nosso petróleo. Hoje nós temos as refinarias, nós são 8 refinarias, acho que o total é 8 nossa, e o petróleo cru todinho, o pré-sal é nosso. Então hoje nós temos as 8 refinarias e o pré-sal. E aí eles querem leiloar o pré-sal e querem vender as refinarias. Você entendeu como está voltando ao passado? Está voltando o tempo da colonização? Agora, vendendo as 8 refinarias... E isso vai beneficiar o quê? O capital internacional. Só o internacional. Porque nós vamos deixar de ter uma energia barata. Porque para você ter uma ideia, hoje, é fato, R$1 é o custo para beneficiar, para refinar 1 litro de diesel ou de gasolina. Lá na refinaria, fica prontinho para consumo a R$1. Entendeu? Se o governo brasileiro mudasse a política de preço, que é o PPI, Preço de Paridade Internacional, que eles usam, e aí é uma outra situação, que praticamente é um cartel que tem internacional,
Quando nós estivemos aqui na reunião na Petrobras do Rio, a própria diretora de refino aqui disse para nós, temos gravado em áudio isso aí, que se a Petrobras, se o Brasil quiser, ele consegue vender com preços inferiores aos preços americanos. Entendeu? Então, hoje, aqui no Brasil, se a nação brasileira, se nós caminhoneiros, o petroleiro, a dona de casa, todo trabalhador jovem, adolescente, lutarmos por 1,70 o litro de óleo diesel, automaticamente na bomba, no preço final, vai chegar a R$3, já é uma redução boa. A gasolina tem que sair no máximo a 1,20 da própria Petrobras, que o preço final na bomba vai ser de R$4. Isso vai dar lucro para a Petrobras, não vai dar prejuízo nenhum para a Petrobras, para o governo e para nada. E fora que o povo vai poder pagar, né? E isso vai melhorar em muito a vida do povo brasileiro. E aí vai ter o giro do capital interno que a gente Isso, precisa, pessoas comprando e consumindo, inclusive dentro do capitalismo. O PIB do Brasil, né, começa a andar, o próprio começa capitalismo a crescer. funciona isso, assim. Vai gerar emprego, vai aumentar. Em vez de fechar a refinaria, teria que se aumentar a refinaria para refinar o nosso pré-sal e vender nosso petróleo com valores agregados, com a mão de obra brasileira. Agora, nesse pré-sal, estão gerando emprego lá fora e o brasileiro desempregado aqui dentro. Isso não é justo. Então vai vender o petróleo cru, agora vender na refinaria, ao invés do governo e do sistema investir em mais refinarias, voltar a produzir 100%, que o sistema ele foi fechando a produção brasileira, para alegar que a Petrobras dá prejuízo. Todo um planejamento de desmonte da empresa planejamento também, de né? Para poder, inclusive, vender a preços mais em conta, sucateado. Isso, a gente teve algumas experiências de vendas aí, que depois a gente pode até falar sobre isso um pouco. Esse é o desmonte que eles vêm fazendo. Quando eles falam a venda de ativos. Venda de ativos, você entendeu? Aí o que acontece? Nessas vendas é que a gente está falando para você. Em vez de investir mais, né, para gerar mais emprego, estão dando tudo embora, tudo. Onde a gente fala que está voltando para trás é nisso daí. Então, eu não posso ficar calado. Quando a Vale do Rio Doce ela foi vendida em 6 de maio de 97, se eu não me engano, salvo memória, 97, ok? Pelo então presidente, no mandato da FHC, que é uma cartilha que vem sendo seguida desde aquela época de privatização, porque eles não querem um país próspero, eles não querem o Brasil crescendo, eles não querem um Brasil de primeiro mundo, é que nem a gente já falou, é colônia. Então, para ter uma ideia, foi feita uma avaliação em 1995, sobre a Vale, antes de começar a privatizar, justamente para levar o povo a acreditar, que é que nem a gente já falou, que tanta mentira, você fala tanta mentira, que uma hora a pessoa acaba quase se tornando verdade. Mas a mentira sempre vai ser mentira e a verdade sempre vai ter verdade, uma hora aparece. 2 anos antes de privatizar a Vale, foi feita uma pesquisa por uma empresa, né, contratada, e foi feito um levantamento que a Vale do Rio Doce, na época, ela tinha a capacidade de extração dela era de 3,2 bilhões de toneladas de minério de ferro. Lembrando que o nosso minério de ferro é um dos melhores do mundo, fora os outros minérios que a gente tem. Mas o minério de ferro brasileiro é um dos melhores, se não for o melhor minério de ferro do mundo, tá? Em qualidade. Então, quando fizeram essa avaliação, em 1995, se constatou que a Vale, né, nossos minérios, teriam uma capacidade de 3,2 bilhões de toneladas, ok? Isso em 95. Porém, interessante, isso é só para o povo brasileiro começar a refletir sobre o que a gente fala. Porém, depois que foi leiloado, que passou para frente, fizeram uma nova avaliação. Aí chegaram à conclusão, a Vale tem capacidade, nosso minério, de 12,9 bilhões de toneladas de minério para ser extraído na época. Interessante que de 2 anos, né, anterior era só de 3. Como que subiu, né, esse número real, que esse depois de 97, quando foi leiloada, aí apareceu os números reais de 12,9 bilhões de toneladas, ok? Outra coisa interessante, avaliar o preço dela em 3 bilhões de reais para vender. Estava dando prejuízo, não tinha muito minério para extrair, aí avaliaram em 3 bilhões, uma bagatela que, né, já que estava perdido, que não tinha dado futuro, aí venderam por 3 bilhões. Passado a venda, aí fizeram uma avaliação, já mudado para os 12
2,9 bilhões de toneladas, ou seja, ela valia 100 bilhões e foi entregue por 3. E aí quem foi que ficou com esse prejuízo? Cadê esse dinheiro? Aonde está? Quem ficou com ele? Aonde foi investido? Porque até agora não gerou emprego para ninguém, pelo contrário, tivemos várias fundições fechadas, uma delas, exemplo maior, é a Cosipa lá de Cubatão. Nosso minério está indo embora para gerar emprego lá fora, agregar valores lá fora, sendo que nós poderíamos ter aumentado as nossas fundições aqui, fundindo nosso aço aqui, usando nosso material e vendendo ele com valor agregado brasileiro, para ser competitivo lá fora. Você entendeu a questão da energia barata que o Brasil precisa e eles não querem? Porque se o Brasil começar a agregar valores nossos aqui, ter uma energia barata, o Brasil vai ser competitivo lá fora. Então é isso que eles não querem que o Brasil seja, um país competitivo. Eles não querem o Brasil com uma energia barata. E vale a gente também lembrar que privatizada ela não teve nenhuma responsabilidade e causou um crime ambiental. Não, se a gente for avaliar isso daí, custo-benefício. Todo mundo sabe, quem conhece Minas Gerais, a gente que puxa minério, puxa ali das empresas ali, a gente sabe. Eles não tinham mais lugar praticamente, esse é o meu ponto de vista, tá, gente? Eu vejo dessa forma, custo-benefício. Eles não tinham mais aonde criar represa para estocar aquele produto dele, aqueles descartes. Aí, peraí, se explodir uma represa dessa, eu vou indenizar 20, 30 famílias, o valor da vida humana para eles não vale nada, mas vai brigar com a justiça 10, 15 anos, vai receber cada família 100 mil, 200 mil reais de uma casinha, eles vão lá, fecha a vala de novo e vai produzir mais 50 anos, vai extrair minério mais 50 anos, custo-benefício. Ele teve um prejuízo de alguns bilhões aí para indenizar umas 100 famílias, mas em compensação ele vai voltar a trabalhar 50 anos extraindo minério brasileiro, a preço de nada. Sim. Né? Então, na minha visão, é isso, cada um, é particular minha isso daí, então, mas eu vejo dessa forma. E aí a Petrobras vende os dutos recentemente para agora passar a alugar. Você está vendo como que é? Quando a gente fala que o povo brasileiro tem que ter essas informações, tem que saber o que acontece, e a mídia não transmite isso. Aqui, é que nem eu te falei, a gente estava falando da Vale, tudo bem, pegamos como exemplo. Agora vamos aqui, os ativos da Petrobras, né, que estão falando em vender as 8 refinarias. Vamos usar de exemplo as 2 empresas da Petrobras que foi vendido de ativos aí, que é a NTS, Nova Transportadora do Sudeste, e deixa eu pegar aqui, que o meu rascunho aqui é meio complicado, e a TAG, Transportadora Associada de Gás. Foram vendidas essas 2 empresas, 95% delas foram vendidas. Né? Avaliação, que enquanto estava na nossa mão, ela tinha um custo mensal de 2,390 milhões por mês. Para manutenção, empregado, era isso. 2,390 milhões mensais, ok? E aí chegaram à conclusão, aí a gente volta lá naquela avaliação do minério. Aí chegaram à conclusão que se privatizasse, se vendesse, seria melhor, ok? Aí fizeram. A Nova Transportadora de Gás foi vendida por 5,2 bilhões de dólares, ok? E a TAG foi vendida, deixa eu achar ela aqui. A TAG foi 8,6 bilhões de dólares, tá? Então as duas, uma por 5 e a outra por 8. Depois que foi vendida e a Petrobras começou a pagar aluguel, que é isso que é incrível, olha a parte boa, pessoal. Você tem a sua casa, paga, quitada, bonitinha, só com a manutenção mensal, água, luz, telefone. Quem tem uma casa maior paga um auxiliar de faxina, enfim, uma cozinheira. É a única casa que você tem. É a única casa que você mora tem. nela. Você mora nela, já está paga, você trabalhou a vida inteira, conseguiu pagar, quitou. Você tem a manutenção normal que tem que ter. Não é isso? Aí você vendeu ela para você pagar a manutenção normal e ainda um aluguel mensal. Negocião, né? Bacana. Quem não vai comprar? Quem que não vai comprar? Não, já sabendo, inclusive, que vai ter o aluguel garantido. Isso, é a mesma coisa que estão fazendo na Petrobras. Estão falando que ela dá prejuízo, é isso? Se ela dá prejuízo, se ela é ruim, quem que quer comprar? Ninguém.
E de onde vem esse dinheiro que ela tem para alugar tanta coisa? Você entendeu? É isso que eu estou te falando. E agora? Então vamos lá. Quando estava na mão nossa, do nosso povo brasileiro, era 2,390 milhões por mês que gerava de custo. Depois que foi vendida, simplesmente parece que nós estamos pagando 3.889 milhões de reais por mês de aluguel. Ou seja, aumentou 1.010 milhões de reais. Você paga, a gente tinha despesa de 2.390, começou a pagar 3.889 por mês. Engraçado, né? Sem falar que foi feito um contrato durante 20 anos de aluguel. Porque é que eu falei do aluguel. É uma empresa que era usada 24 horas para transportar nosso petróleo e o gás pelo duto, não é isso? Sim. Então tem que continuar fazendo esse trabalho. Se formos analisar aqui, esses 20 anos de contrato é os 20 anos que eles estão programando da extinção da Petrobras. Que daqui, que nem eu falei naquela conta de 20 anos aí nos nossos netos, a hora que começar a tirar todo o nosso petróleo e levar embora, que aí acabou a nossa parte, não vai precisar a nossa aqui. Então eles já estão programando praticamente isso. Aí daqui 20 anos acabou esse contrato, a empresa que comprou, se ela quiser alugar de volta, aluga. Se não quiser, o que nós vamos fazer? Vai construir outra? Vamos construir outra empresa? E incrível, em 3 meses de aluguel, tá, gente? Ó, 3 meses de aluguel. 3 meses de aluguel. Já foi pago 1/6 do valor que a gente recebeu pela venda. Em 3 meses. Aí fizeram uma avaliação, né? Tá lá no site da Petrobras, pesquisa lá. Fizeram uma avaliação que em 3 meses, 1 ano e meio, 18 meses, nós brasileiros e a Petrobras, o governo brasileiro, vai pagar de aluguel todo o dinheiro que foi recebido, que foi pago por elas, e ainda nós vamos ter 17 anos, 18 anos e meio para pagar de aluguel. Interessante, né? É boa essa dica, os economistas que defendem a privatização darem uma pesquisada lá na parte de transparente da Petrobras, está tudo lá na internet disponível para quem quiser pesquisar e conhecer os números. Sim, mas não é só isso não. O povo brasileiro tem que ter essa noção e procurar saber disso daí, essa verdade que tem que trazer à tona. É que nem a gente falou, hoje tem informações distorcidas, né, também. Nossos avós não tinham essa informação, acesso. Hoje tem. Aí o pessoal, o jovem adolescente, não, eu vou fora do país porque lá é melhor. Não, se nós lutamos pelo nosso país, nos tornarmos um país de primeiro mundo, defender isso que a gente está falando, a soberania do nosso país, não vai ser preciso nenhum brasileiro ir lá para fora. Se o país fosse tão ruim assim, ninguém queria vir de lá de fora aqui para cá, para o Brasil, chinês, alemão, italiano, português, espanhol, boliviano. Todos eles vêem no Brasil uma oportunidade de crescimento, de crescer. Só o brasileiro, que muitos de nós não enxergamos isso, e muitos vão embora tentar uma vida melhor lá fora. Nós temos que lutar pelo nosso país. Aqui é fatos isso que a gente está mostrando, não é meu número, na minha cabeça está lá, é real isso, é só pesquisa. É só pesquisar, gente, entendeu? Então fica aí, para você que acha que privatização é um bom negócio, pesquisa. Vai atrás desses números que a gente informou, meus irmãos caminhoneiros, todo o povo brasileiro, jovem, adolescente, dono de casa, tira um tempo, usa a internet, né, por uma coisa mais útil, para informações. É que nem eu falei, nossos antepassados não tiveram acesso. Eles foram levados por uma mídia mentirosa, um sistema mentiroso, cauterizando a mente do povo brasileiro. E agora o povo brasileiro, a mente tem que ser descauterizada, tem que ser livre, a mente brasileira tem que ser liberta dessa escravidão e do sistema. O povo tem que estar ligado nisso, nosso governante tem que tirar, nós temos que tirar nossas empresas desse sistema corrupto que existe, que foi implantado. Vender as nossas refinarias não é bom para ninguém. Aliás, para ninguém não. É bom para uma parcela aí, é bom, inclusive um grupo de pessoas essa riqueza, né? Que está aí, né? Agora a maioria do povo brasileiro que pode ter uma vida melhor, pode ter trabalho, pode ter condições melhores de tudo, saúde, educação, né? Lazer, essa parte não vai, se deixar acontecer, não vai ser beneficiada, entendeu? Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão dos preços em si,
né, de como que você vê, assim, existe uma alternativa para essa política e qual seria a melhor forma de estar se fazendo essa relação de preços? Porque a gente sabe que como sai, como você já falou, a R$ 1, né, o que onera é também a questão dos impostos, né, da quantidade enorme de impostos, de não terem feito ainda a reforma fiscal, que a gente sabe que esse governo não vai fazer, não pretende fazer, não é proposta dele para realmente realizar essa reforma, né? São alguns caminhos que eu falo para você. Existem dois cartéis, o internacional e o cartel nacional de combustível. É claro, é óbvio, que se o povo brasileiro, se a nação brasileira se atentar para isso que a gente está conversando, nós vamos cobrar dos nossos administradores, dos governantes, que ele mude. E nós sabemos que o governo ele pode parar com o pré-sal, ele pode parar, ele pode suspender esse leilão, ele pode suspender a privatização e a venda das refinarias, ele pode. Se ele quiser, ele pode. Se o povo ir para a rua e clamar, ele pode. Mas, porém, o povo precisa fazer isso. Porque a partir do momento que o presidente do nosso país assinar a mudança de política de preço, ele vai ir contra o sistema. Agora a gente tem que saber se ele quer ir contra o sistema ou se ele quer ir contra o povo brasileiro. Se ele quer ir contra o Brasil. Porque ele está lá, um ponto de vista, qualquer governante que entra ali, ou político, ele está ali para defender o Brasil e o povo, para fazer a vontade do povo. Então nós temos certeza que ele pode sim fazer. E essa reforma tributária, com certeza, tem que ser feita. Agora, eu vou te falar uma coisa. Nesses leilões, nos primeiros 5 leilões, a lei, depois você pode pesquisar, é a lei 13.586, tá? Os primeiros 5 leilões que foi feito, nós, o povo brasileiro e o sistema, deu um benefício de R$ 1 trilhão em impostos para essas empresas que comprou o nosso petróleo. Elas vão levar todo o nosso petróleo embora e não vai pagar um centavo de imposto. Enquanto o brasileiro tem que trabalhar 150 dias no ano, quase meio ano, pagando imposto para pagar imposto. Sim. E as empresas, além de levar o petróleo, que é um absurdo, saiu a R$ 1, em torno de R$ 1. Os outros 5 leilões que teve, saiu em torno de R$ 1, um barril de 160 litros de petróleo. Nesse outro agora vai ser em torno de R$ 7, porém vai dar mais um benefício de 630 bilhões de reais. E aí o sistema, os economistas que estão junto com o governo, governando nosso país, fala que quer fazer uma reforma da Previdência para economizar 900 bilhões e simplesmente beneficia as importadoras que vão levar o petróleo nosso, vai gerar emprego lá fora, ainda dá desconto de quase R$ 1,5 trilhão em 20 anos de isenção de impostos, a partir do momento que eles começarem a retirar o petróleo daqui. E aí eles dizem que vão usar esse valor para o crescimento do país. Aonde que vai crescer? Vai crescer os países lá fora que estiverem levando o minério, que já estão levando já faz tempo, né? Não vou entrar nesse mérito agora, mas agora todo esse combustível vai gerar emprego sim, aonde? No país de origem deles, para onde se for levar esse petróleo para ser refinado. É lá que vai gerar. Inclusive nós sabemos, né, como a diretora do Sindipetra RJ, Patrícia Laia, sempre comenta, toda a experiência, né, histórica da Noruega, onde eles tinham petróleo e usaram, né, durante 10 anos para mudar, né, a forma de vida da população, investindo, né, em tudo que a população precisa. Até hoje eles trabalham assim e os outros países na Europa também. Mas eles gostam de explorar o terceiro mundo, né? Sim. Aqui no nosso caso, é que nem a Patrícia já ouviu, né, a gente sempre conversa, o petróleo pode ser uma bênção e uma maldição. Ele vai de um extremo ao outro. Vide as guerras, né? Você entendeu? Um petróleo, ele pode ser que o país que tem esse petróleo, ele pode ser bênção no país todo, para a população e para o povo, ou pode ser uma maldição total. Né? A gente vê países, né? Sim. Que aconteceu isso. Países que descobriram o petróleo, soube aproveitar, soube trabalhar com essa riqueza, estão bilionários, melhorou a vida do país, de toda a nação, de todo o povo deles. Porém, aqueles que descobriram e não souberam aproveitar, e o Brasil está caminhando para a maldição. Nossos políticos, e essa geração nossa agora, é a nossa geração que tem que defender isso. Não adianta a gente esperar lá para frente. Porque as gerações passadas, quando foi plantada essa semente,
nasceu uma árvore podre, que nós estamos colhendo esse fruto podre agora. Então cabe a essa geração agora lutar pelo país. Não adianta a gente ficar esperando que não vai. Agora, tem que ser feito agora. A gente tem que arrancar essa árvore podre que foi implantada aqui no Brasil, colocar uma nova semente e começar a irrigar essa semente. E nós temos que cuidar dessa semente para quando começar a dar fruto, a gente colher fruto bom. E não esses frutos podres que a gente está colhendo agora dentro do nosso país. Então é isso, queria então me despedir de ti, te agradecer pela entrevista e que você também se despedisse deixando aí mais um recado aí para essa população. Ok, pessoal. Bom, um recado que eu deixo para todos vocês, meus irmãos caminhoneiros de todo o Brasil, não só o autônomo, mas você que é seletista, você que é comissionado, a todo o povo brasileiro, você que paga uma passagem de ônibus todo dia para ir trabalhar e a passagem é extremamente cara, você empresário, comerciante, eu peço a todos vocês que se unam nessa luta pelo país, pela soberania do nosso país. Porque às vezes a pessoa aumentou o óleo diesel. Eu não tenho nada com diesel que eu não dependo de caminhão. Não, você depende. Porque o nosso caminhão carregado, ele faz em torno de 2 km por litro de combustível. Enquanto um carro faz 15 a 18, um caminhão carregado, ele faz em média de 2 a 2,4 por litro de combustível, fora o pedágio. E esse valor é repassado na própria mercadoria, consumidor final. E você que está do outro lado, você é o consumidor final. Você vai no seu mercado, você vai no açougue, você vai numa padaria, você está pagando esse aumento do óleo diesel. Então, para você ter uma ideia, nós temos hoje, dentro do Brasil, estados que nem o Mato Grosso, que está chegando a R$ 4,10, R$ 4,15, 1 litro de óleo diesel, R$ 2,00 o km rodado só de diesel. O pedágio aumentou, não tem nada com isso que eu não rodo, só vou uma vez por mês na praia. Você está errado. Porque o preço do pedágio é embutido na mercadoria. E se você passa num pedágio que você pagou R$20 no seu carro, cada eixo que você contar naquela carreta é R$20 também. Então se você vê 5 eixos, ele vai pagar R$100. Porém, esse R$100 está embutido nessa mercadoria que você está indo no mercado. E quando você for lá na praia uma vez por mês, está embutido lá na garrafa de água que você vai comprar, no quilo de carne que você vai comprar, está lá. Então é muito importante que todo o povo brasileiro, jovem, adolescente, a dona de casa na questão de botijão de gás, que o próprio governo, antes de ser eleito, garantiu R$30 um botijão de gás para a nação brasileira, e a gente sabe que pode ser feito. Então a gente pede a colaboração de todos vocês, junto com nós, caminhoneiros do Brasil, os petroleiros, todos os trabalhadores, de qualquer classe que for. O momento agora é de luta pelo nosso país. Então convido a vocês para vir fazer parte dessa luta, divulguem o máximo que puder. Vamos conscientizar essa nação, que hoje nós temos acesso à informação. Basta termos um pouco de querer, né, essa mudança e lutar todo mundo junto. Agradeço ao espaço, Rosa, tudo de bom para você. Um abraço a todos os nossos ouvintes aí. E estamos juntos, firme e forte nessa luta aí. Muito obrigada e acompanhe as notícias aqui no canal da TV Pedroleira no www.sindipetro.org.br.